Estamos começando o segundo episódio do Lopescast, o podcast que fala sobre empreendedorismo e negócios. Meu nome é Felipe Lopes e nós estamos aqui com um membro da Lopes Instituto, Eliezer. Seja muito bem-vindo, Eliezer. Valeu, pessoal. E aí, como vocês estão? Espero que hoje vocês estejam preparados, que a gente está com conteúdo bacana e show de bola. Muito legal. Pessoal, e aproveita já, tá? Se inscreva no nosso canal, no canal da Lopes Instituto, siga as nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo para um amigo empreendedor. Porque aqui você vai aprender a melhorar a sua gestão e ter uma empresa muito mais lucrativa. E Eliezer, qual é o tema, para o nosso podcast de hoje? Então, Felipe, hoje nós vamos falar de um assunto que eu mesmo adoro, que é como atingir metas na empresa, como a gente traça isso hoje, né? E, Felipe, já discorrendo sobre o assunto, eu tive uma dúvida lá no início na empresa, que é a diferença entre objetivo e meta. Você consegue me ajudar aqui para quem está nos ouvindo, me ajudar também? Muito importante, Eliezer. Essa pergunta sua, essa dúvida sua, consequentemente, é a dúvida de mais pessoas, né? Meta, de uma forma clara para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é algo específico e objetivo é algo mais genérico. Eu explico melhor. Eu desejo emagrecer. Desejar emagrecer e perder peso é um objetivo. Agora, o que eu vou ter que fazer para que eu possa emagrecer, ou seja, ir à academia, ao nutricionista, correr 3 vezes na semana, isso é uma meta. Então, meta é algo que a gente consegue quantificar de forma específica, que a gente chega no resultado que a gente deseja. Sucesso, bacana. Ô Felipe, e então o que eu pude agregar, entender é que o objetivo, ele é o topo da montanha, onde a gente quer buscar, é alcançar o sucesso ali. E a meta, ela é a escada, é o pouquinho que a gente faz, né, para estar chegando a esse objetivo, é isso? Perfeito, é isso mesmo, né? Quantos degraus a gente vai ter que subir por dia até a gente chegar no alto da montanha? Eu trago ainda para um exemplo talvez bem mais claro para as pessoas. Eu desejo correr uma maratona. É o meu objetivo, correr uma maratona, 42 quilômetros. Mas o que eu preciso fazer todos os dias, todos os meses, até conseguir correr a maratona? Eu preciso de academia? Eu preciso correr todos os dias? Quantos quilômetros eu preciso correr todos os dias? Eu preciso ter um treinador? Então, de fato, é isso. Bacana, bacana. Ô Felipe, e assim, já trazendo para o assunto também de hoje, né, que a gente vai estar abordando, eu estava no trabalho, né? E a gente estava falando sobre isso também. E começamos de 2022 para 2023 alcançar alguns objetivos até dezembro de 2023. E definimos que o objetivo seria um aumento de vendas em 10%. Mas com isso ficou muito abrangente, ficou muito macro, porque o aumento de 10%, mas o que eu tenho que fazer entre essas entrelinhas? Você poderia me ajudar com algum exemplo para me ajudar? Sim, Eliezer, hoje o que a gente faz nas empresas, né, você faz na sua empresa também, você ajuda outros empresários, assim como a gente, né, existem várias maneiras, várias formas da gente atingir as nossas metas, né, que é algo bem específico, bem profundo. Só que uma metodologia que eu gosto muito, né, que é do nosso americano George Doron, né, eu acho que o nome se pronuncia dessa forma, que ela já é bem antiga, que grandes empresas usam, mas também pequenas empresas utilizam, e que eu acho importante a gente tratar aqui, é a metodologia SMART, né, onde ela a gente consegue visualizar de uma maneira de fato específica todos os próximos passos que a gente precisa dar para a gente, de repente, ter os 10% de lucratividade, né, no aumento no faturamento que você tanto deseja. Então, existem várias formas da gente atingir as metas na nossa empresa. Mas uma metodologia que eu gosto muito e, particularmente, a gente traz para os nossos clientes e a gente tem muito resultado é utilizar a metodologia SMART. E realmente, o que você está falando foi o que nós utilizamos na empresa, né? Porque estava muito abrangente esse aumento de 10% das vendas. E a gente queria, dentro da empresa, ter assertividade nas informações, ser específico em tudo que a gente está fazendo, para que seja tangível para quem está envolvido. E
que você pode me falar de exemplo, se a gente puder, né, passar dentro da ferramenta, falar o que é o acrônimo dele, falar o que é cada letra para quem está nos ouvindo, para os empresários, né, que querem atingir uma meta, quer atingir um objetivo também hoje dentro da sua empresa, seja ela vender mais, contratação de colaboradores, buscar abrir uma outra loja física, ou seja, online. O que você me fala hoje, Felipe? Aliás, é muito importante que você falou. Hoje, o coração de uma empresa é vendas, né? Uma empresa, quando vende mais, você consegue contratar mais pessoas, você consegue, né, definir processos. Então, tudo perpassa pela venda. Só que, de repente, né, está nos ouvindo aqui, nos assistindo, algum empresário que, claro, ninguém vai querer vender menos, mas talvez que o objetivo dele, a meta dele hoje, por hora, seja uma outra meta, né? Seja a contratação de novos funcionários, o aumento de produtividade dos seus funcionários. Então, falar de meta é muito importante deixar claro que não é falar somente de vendas, né? O assunto aqui para a gente tratar hoje é como aumentar as nossas vendas, as vendas na empresa, mas vale ressaltar que essa metodologia você pode utilizar tanto para a sua vida pessoal, você pode utilizar para a sua empresa e em vários departamentos do seu negócio. Mas assim como você colocou, né, o acrônimo, né, da metodologia SMART, a gente começa pelo S, né? S de específico. Acho que toda meta ela tem que ser específico, ela tem que ter especificidade, né? Como a gente falou lá atrás, quantos degraus eu vou subir para poder chegar na montanha, quantas vezes eu vou à academia, quantas vezes eu vou correr para poder conseguir no final do dia, no final do mês, correr a maratona de 42 quilômetros, né? Perfeito, Felipe. Então, vamos lá. Só para o pessoal que está nos ouvindo aqui, eles entenderem mais sobre a ferramenta. Então, hoje, se eu falasse para você que eu teria um objetivo SMART, se eu falar que eu gostaria de aumentar as minhas vendas em 10%. Isso aí eu estou conseguindo usar a ferramenta SMART ou não? Que você poderia me dar de exemplo? Tá. A gente vai perpassar dentro da metodologia SMART, né? E a primeira coisa que a gente tem que mensurar é se a nossa meta é específica, né? E vender 10%, mas vender 10% quanto? Todos os produtos, a loja tem um crescimento de 10%. Então é importante a gente mensurar isso. Eu trago um exemplo aqui, né? A intenção desse podcast é que a gente traga, né, exemplos do nosso campo de batalha. Que a gente não fale coisas aqui que o nosso cliente, que as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, não vão conseguir colocar em prática. Mas sim, eles acabam de assistir esse podcast, eles já conseguem colocar em prática nas empresas, né? Então, assim, eu trago até exemplo de um cliente recentemente que a gente desejava, né, aumentar a margem dele de contribuição em 7%. E aí, o que a gente fez para aumentar a margem de contribuição dele, né? Que é a margem bruta para a gente poder pagar as nossas despesas fixas. O que a gente fez? A gente olhou para dentro de um leque bem grande de produtos que ele vendia e a gente entendeu que a gente poderia, né, ser específico dentro dos produtos de curva A, que são os produtos que ele tem uma venda maior. A gente percebeu o quê? Se a gente focasse nos produtos de curva A, que seriam os produtos que ele tem uma maior venda, e principalmente aqueles produtos que são mais vendidos, a gente poderia, lá na frente, conseguir ter um aumento de 7%. Então, assim, a gente fez a projeção de aumentar 7%, mas a gente trouxe para o nosso contexto, tá, produtos específicos dentro da linha de produtos da curva A que a gente pudesse aumentar. Né? Então você tem que ser específico dentro de um produto, dentro de uma linha que você tem dentro da tua loja, para que você possa até mesmo conseguir mensurar isso. Ô Felipe, e então falando assim, né, o resultado da especificidade, ele precisa ser alcançável, né, e tem que ser direto. O exemplo que eu dei anteriormente, que ter um aumento de 10%, ele fica muito subjetivo, fica muito vago. E todos os envolvidos também, né, precisa estar bem claro para quem for participar buscar esse objetivo, precisa estar claro para todo o time, certo? Isso, Eliezer. Além de toda a meta que a gente vai estipular para a nossa empresa, a gente tem que ver se ela é específica, né? Então, a meta tem que ser específica. Eu desejo aumentar meu faturamento, desejo aumentar minha margem, desejo aumentar quanto? Tem que ter um número, tem que ser específico, né? E quando a gente fala depois de especificidade, a gente tem que mensurar, né,
Toda a nossa meta. Então, toda meta tem que ser mensurável. O que é mensurável? Eu tenho que medir. Né? Então tá. Então vamos trazer o nosso exemplo. Eu desejo aumentar 10% do meu lucro, 10% do meu faturamento. Eu desejo aumentar 7% da minha margem bruta. Como que eu vou medir isso? O que eu vou fazer para medir? Eu tenho que ter um CRM, eu tenho que ter uma ferramenta, um funil de vendas. Tá? Eu desejo aumentar 7% das minhas vendas. Tá, mas quantas ligações eu preciso fazer por dia para poder aumentar 7% da minha venda? Se eu preciso fazer 100 ligações por dia, por exemplo, para aumentar 7% as minhas vendas, eu tenho que ter alguma ferramenta, de alguma forma, para mim mensurar isso, palpar isso, para ver se eu estou atingindo, né, as minhas metas específicas. Então, além da meta ser específica, ela tem que ser mensurável. A gente tem que ter alguma ferramenta para a gente estar medindo, né? Maravilha. Ô, Felipe, e uma coisa interessante que você está falando, né, que esses 10% seria o topo da montanha que a gente usou de exemplo. E tudo que você falou, seja uma ferramenta ali para trabalhar de organização, de processo, o CRM mesmo, eles seriam então a escada, as metas, né? E eu queria também que você comentasse aqui com todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que você comentou sobre curva A. E pode ter pessoas que estão nos ouvindo, empresário, que não conhece o que é uma curva A de produtos, curva A, B e C, que a gente tem costume de falar. Se você puder falar sobre um pouquinho mais disso, que depois eu também quero entrar com um exemplo do que eu estou imaginando aqui para minha meta Smart, né, ela começar a funcionar, para ela começar a ser específica para atingir o nosso objetivo de 10%. Sim. Gente, o que é curva A, B, C dentro de uma empresa? Né? Muito conhecido aí. Muitas pessoas conhecem a nomenclatura curva A, B, C, porém, poucas pessoas de fato na prática sabem como aplicar ela. Imaginamos que nós temos, né, que nem esse meu cliente, tem uma distribuidora, né, e ele tem 10 produtos dentro da empresa dele. Só que tem 2 produtos que tem uma representatividade maior sobre as suas vendas. Ou seja, nós temos 10 produtos, só que nós temos 2 produtos em específico que representam 70% das nossas vendas. Então, nós desejamos aumentar 7% da nossa margem de contribuição, da nossa margem bruta. Nós resolvemos criar uma meta específica dentro de um produto específico que ele tem uma representatividade maior no nosso mercado. Então, nós desejamos, né, focar nesse produto de curva A, apenas em 2 produtos, para a gente também não perder o nosso foco e criar estratégias nele. Por que nesses produtos, nesses 2 produtos? Porque são esses produtos, criando estratégias neles, que eles vão ter um impacto maior sobre as nossas vendas. Ô, Felipe, então, de tudo que você falou, ficou bem claro para mim o S de específico, né? E eu queria estar trazendo aqui um exemplo que, para ver, claro, né, se vai ser específico para a gente poder atingir esses 10%. Então, hoje, buscando esse objetivo de 10%, se eu começar pelo S, que é o específico, eu posso estar começando da seguinte forma. Primeiro, o que será conquistado, né, com essa meta? Seria o aumento de faturamento da empresa em 10% para investir na compra de novos equipamentos que aumentarão a capacidade de produção da empresa. Quem vai ser o setor envolvido? Quem serão os responsáveis, né? Será todo o departamento de vendas e todo o departamento de expedição. Aonde será realizado isso? Dentro da indústria. E como será essa conquista? A bonificação para quem estiver envolvido, né? Seria para cada gerente de cada loja, eles serão bonificados se essa meta será atingida. Então, com isso, se eu falar dessa forma, isso se tornou específico, muito melhor e muito tangível eu falar dessa forma do que só falar, eu quero aumentar 10%, correto? Exato, Eliezer. Tá? Tudo que tem especificidade gera mais clareza pra gente, né? Clareza gera resultado. Então, quando você for traçar uma meta, essa meta tem que ser específica, né? Então, você especificou o quanto você deseja aumentar. Se você me falasse assim, Felipe, nós desejamos aumentar a nossa lucratividade, nós desejamos aumentar o nosso faturamento. Tá, desejamos aumentar quanto? Você já trouxe para 10%. Então, você já foi específico. Dentro dos 10%, você determinou um setor de investimento dentro da tua empresa. Então, você foi mais específico ainda. E aí, você colocou mais específico ainda. Que equipe que você vai mobilizar para atingir tal,
né, meta. Então, quanto mais específico você for, mais claro vai ficar para você, para o teu time e, obviamente, mais resultados eles trarão para você, para a tua equipe. Então, sim, você tem que ser específico e quanto mais específico, melhor. Isso. E uma outra coisa que eu gostaria também de trazer, que você me ajudasse, eu achei até interessante, é que você falou que a meta Smart, ela não precisa ser usada somente na empresa. Lógico, o nosso assunto aqui hoje é voltado para empreendedores, mas eu entendo que, além da ferramenta Smart ser usada na empresa, todos os empresários, né, que nos ouvem, tem até uma frase que fala: atrás de todo CNPJ tem um CPF. Então, eu entendo que primeiro a gente cuida da nossa saúde para que a gente possa aplicar depois dentro da empresa. E como que eu conseguiria hoje encaixar essa ferramenta Smart dentro da minha vida pessoal? Aonde eu consigo encaixá-la? Ô Eliezer, como a gente falou lá no início, né, você consegue utilizar isso para várias áreas da sua vida. Vamos trazer para a área familiar, para a área de saúde. Vamos dar um exemplo aqui, né? Eu desejo, eu sempre digo isso, né? O sucesso profissional, ele não permite o insucesso pessoal. Então nós temos um empresário que ele tem sucesso na sua vida profissional. Só que ele chegou no momento que ele deseja, né, ter relevância, né, dar mais prioridade para a sua saúde física e emocional. Então essa pessoa, esse empresário, ele deseja emagrecer. Então o objetivo dele é emagrecer, é um objetivo, né? E aí ele para e pensa assim, tá, mas para mim emagrecer, o que eu quero fazer? Eu tenho que ir à academia? Tem. Então ele se matricula à academia. Tá, então ele já está sendo específico. Então ele resolveu emagrecer, só que ele resolveu se matricular à academia. E ele fala, tá, essa semana o que eu vou fazer? Essa semana eu vou marcar uma avaliação física. Ele já foi mais específico ainda. Então ele determinou que naquela semana ele vai fazer uma avaliação física. Na próxima semana, ele determinou que ele vai ao nutricionista. Ele foi mais específico ainda. Ele está dividindo, né, a meta dele em micrometas. E aí ele fala, olha, eu consigo me dedicar agora 2 vezes por semana indo à academia. A gente traz outro exemplo também, além da academia, a vida familiar. Eu desejo ter mais tempo com a minha família. Tá, o que eu preciso fazer para ter mais tempo com a minha família? Eu preciso começar a buscar meu filho na escola. É um objetivo meu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou intercalar os dias com a minha esposa, enfim, né, com a babá que vai buscar os filhos na escola. Então, de segunda, quarta e sexta, eu passo a buscar o meu filho, a minha filha na escola. Então, a meta também, por mais que ela tá relacionada à nossa vida pessoal, né, a gente tem que trazer especificidade, né? Então traz para o teu contexto, você empresário que está nos escutando aí, nos ouvindo, nos assistindo, né? Traz para a tua realidade aquilo que você pode fazer todos os dias. O primeiro passo que você pode dar hoje, tá? Você está sendo específico. Maravilha. Ô Felipe, e agora falando da letra M, o mensurável, né? Que é o que a gente vai conseguir acompanhar todo o progresso e identificar se realmente ela está sendo alcançada. Esse objetivo nosso está sendo alcançado hoje, certo? Isso, Eliezer. Eu acho importante, a gente traz alguns exemplos fora da área, né, do nosso campo de batalha, da empresa, e depois a gente pega esse gancho. Porque eu acho mais claro as pessoas entenderem. Então tá, eu acabei de falei há pouco sobre a gente emagrecer, né? Então o empresário, ele deseja focar na sua vida pessoal, ele deseja emagrecer, tá? Ele precisa medir isso, se ele está tendo resultado. Aquilo que é medido, a gente sabe se está dando certo. Né? Aquilo que não é medido, né? A gente não sabe, a gente não consegue mensurar, a gente não sabe se está dando certo. Então, por exemplo, como que eu vou medir para saber se eu estou emagrecendo? Né? Ou seja, eu vou pesar todos os dias. Então a balança vai ser algo mensurável, algo que eu consigo medir para ver se eu estou diminuindo o meu peso. Trazemos, por exemplo, dentro de uma empresa. Né? Eu preciso aumentar o meu faturamento em 10%, a minha lucratividade em 10%. Que ferramenta que eu vou utilizar para medir, para ver se as estratégias que eu estou fazendo no meu dia a dia tá me trazendo resultado, tá dando certo? Eu tenho que ter alguma ferramenta, uma ferramenta
que eu gosto muito de utilizar, que é muito simples, é um funil de vendas. Né? Quantas ligações eu estou fazendo? É as minhas metas. Eu preciso fazer 100 ligações no dia. Então eu tenho que fazer 100 visitas, eu tenho que fazer 100 ligações. Tá. E eu preciso converter 10%. O funil de vendas, ele vai me mostrar para quantas pessoas eu liguei, 100 pessoas, quantas pessoas atenderam e quantas pessoas eu converti. Se eu converti as 10 pessoas, os 10% que eu precisava, eu estou tendo resultado. Então, com essa ferramenta, eu estou medindo para saber se as metas que eu estou fazendo, ou seja, essas ligações que eu estou fazendo, eu estou tendo o resultado que eu preciso, que é a conversão de 10% em cima de 100 pessoas que eu liguei. Bacana, Felipe. Então, falando sobre o funil de vendas, né? Interessante. Então, vamos lá. Se eu der um exemplo aqui, eu quero juntar R$2.000 até junho. Sabemos que a gente tem 4 meses para poder atingir. Então, para mim ser específico, eu tenho que juntar R$2.000 até junho. Isso tenho 4 meses. Se a gente dividir isso, março, abril, maio, junho, eu teria R$500 por mês. Ainda eu posso ir mais além. Eu posso falar que eu posso, dentro do mês, dividir isso por semana com R$125. Mas como que eu vou medir agora? Eu posso falar para você que eu posso ter um controle de planilha semanal de investimento, uma planilha de data, com quanto eu vou colocar semanal. Então, dessa forma, eu estou sendo específico até o momento e mensurável. É isso para quem está nos ouvindo? Na verdade, não existe uma regra para você mensurar, né? Para você medir aquilo que você está fazendo. Você tem que fazer algo que dê certo para você. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem, né, e nem gostam de trabalhar com funil de vendas dentro da empresa, né? Que é uma ferramenta onde você mede a sua conversão, quantas pessoas que você está atendendo, fluxo de pessoas que perpassam sobre a sua loja e tudo mais. Nesse caso, nesse exemplo que você trouxe a nós aqui, de fato, né? O que eu poderia fazer para medir? Pensa você agora, eu poderia usar uma planilha, né? Uma planilha de Excel, né? Será que o quanto, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas será que o quanto eu ganho hoje, o quanto eu estou gastando hoje, eu consigo guardar esses R$125, esses R$500 por mês? Então, de fato, você precisa ter algo que você consiga medir. Então, você tem que pegar alguma atividade, alguma planilha, algum aplicativo no celular, que tem muitos hoje, né, que você consegue medir. Peraí, eu preciso guardar R$30 todos os dias. Né? Ontem eu guardei R$30? Não guardei. Então, eu estou medindo e eu estou percebendo que não está dando certo. Se eu não guardei R$30 ontem e eu deveria ter guardado, então hoje eu tenho que guardar R$60. Né? Então, você tem que ter alguma coisa que você olhe e você veja, poxa, tá dando certo. Poxa, não tá dando certo. E aí você volta para a rota. Então, de fato, você tem que ver aquilo que você consegue se adaptar, porém você tem que ter um controle. Ou, de repente, né, pensando agora, você consegue, né, assim como a gente fala para os empresários, né, não misturar o CPF com o CNPJ. De repente, você criar uma outra conta, um cofrinho na sua casa, né, é uma maneira de você conseguir medir, mensurar. Então você coloca uma caixinha no centro da mesa de jantar da sua casa e você mobiliza toda a sua família. Sua esposa, sua namorada, seu namorado, todo mundo que mora ali com você, você fala, olha, a gente tem que guardar todos os dias R$125 aqui, né? Todos a semana, enfim, mensalmente R$500 nessa caixinha. A gente tem que pegar o dinheiro do mercado, o troco ali e botar nessa caixinha. E aí você tem que ir olhando mensalmente, diariamente, subdividir essa meta, né, em micrometas para ver se isso você está conseguindo fazer. Ô Felipe, e o que é interessante que dá pra gente abrir um pouco o leque, acabar falando, que você comentou sobre alguns empresários, se não micro e pequenos empresários, misturarem o CNPJ com o CPF. Eu tenho visto ao longo da minha jornada que isso acontece muito, onde a conta do CNPJ bancária é a mesma que a do CPF. E muito dos relatos que eu tenho é que o empreendedor ele não consegue ter lucro. E quando a gente começa a fazer as análises financeiras para ele, a gente começa a ver que está tendo compra de alimentos, sair, cinema, compra de roupas dentro do CNPJ. E quando a gente vai questioná-los o motivo disso, eles falam que não tem salário, que eles podem usar o que está disponível ali. O que você vê sobre isso? O que você pode falar para nós, essa mistura entre CNPJ e CPF, cara?
Aliás, é muito bacana você trazer isso à tona, né? E eu trago o exemplo de uma cliente aqui, né? Não vou me referir ao nome dela, mas eu trago o exemplo dela, que são de muitos clientes, enfim, muitas pessoas aí, né, donos de pequenas e médias empresas. Talvez você que está nos escutando aí, nos ouvindo, né, nos vendo, enfim, né? E se você estiver gostando, já compartilha esse vídeo aí, galera, tá? Não perde tempo não, senta o dedo aí, tá? Curte, comenta, enfim, tá? E talvez o seu comentário aqui no nosso vídeo pode ser o tema pro nosso podcast, né? O próximo podcast. Isso, e até legal que eu ia complementar o que você está falando, já fazendo isso, se alguém que está nos assistindo já usou a ferramenta Smart, para qual objetivo, pelo que ele usou, compartilha conosco, fala que isso é bacana para quem está nos assistindo ali, às vezes trocar essa experiência, né? Mas vamos lá. Muito importante. Elias, então, tinha, na verdade, né? Fiz um trabalho pontual numa empresa aqui da nossa região, que essa empresária, assim como muitas outras, né? Eles não separavam o CPF do CNPJ, ou seja, né, não tinha um prolabore específico determinado. Então, ela não sabia de fato quanto ela ganhava. Então, a gente tinha uma meta, né, de fazer com que ela separasse, né, um salário para ela no final do mês, para que ela pudesse ir aos poucos, né, separando da conta da empresa dela com a conta física dela. O que a gente resolveu fazer? A gente criou um cartão, né, de crédito para ela. Todas as compras que ela ia fazendo dentro do estabelecimento dela, enfim, tudo mais, ela ia passando no cartão de crédito dela. E através desse cartão de crédito, a gente estipulou um limite. Dentro desse limite, ela ia medindo diariamente. Ela ia fazendo assim: olha, Felipe, essa semana eu nem vou comprar mais, fazer mais compra, porque eu já estourei meu limite. Vai chegar no final do mês e eu não vou conseguir, né, pagar a minha própria conta. Então, de uma certa forma, né, quando ela criou o seu cartão de crédito, né, ela estava medindo, porque ela olhava o extrato do cartão de crédito e ela estava medindo o quanto ela de fato estava retirando do caixa da empresa. Então, olha só que interessante, ela tinha uma meta, né? Qual que era a meta dela? A meta dela era separar o CPF dela do CNPJ. E aí a gente falou, vamos mensurar isso, vamos medir para ver se está dando certo. Né? A gente estipulou um prolabore para ela, eu não me lembro, não me recordo ao certo agora, e a gente foi, né, medindo isso. Olha, essa semana você pode gastar R$1.000. Ah, gastei R$1.000. Essa semana você pode gastar mais 1.000. Olha, Felipe, gastei mais 1.200. Então, próxima semana você já pode gastar R$800. Então, a gente usou esse mecanismo para a gente estar medindo, né, e chegar à nossa meta, que era determinar o valor do prolabore dela. Felipe, e eu falo aqui para quem está nos assistindo hoje, empreendedor, empresário, você sabe o quanto é o teu prolabore? Você tira o prolabore? Eu acho que esse é tema para um outro podcast, demanda tempo para falar sobre o assunto também. E bacana. E voltando para a ferramenta, já que você usou os exemplos do mensurável com o cartão de crédito, que é bem interessante. E como que foi para alcançar essa meta? Eu achei bem interessante você falando, porque realmente ao longo da minha jornada a gente faz essas determinações para os empreendedores, para os empresários de prolabore, e isso é bem bacana. E como que foi isso aí? Foi alcançável? Como vocês definiram para que ela alcançasse esse objetivo do cartão de crédito hoje? Aliás, isso é bem legal, porque a gente entra no próximo passo aqui da meta Smart, né? A gente falou do S, né? Que é ser específico. Então, toda meta tem que ser específica, né? Então, estipulou uma meta na sua empresa, especificidade, tá? Segundo passo, você tem que medir para ver se está dando certo aquela meta que você estipulou, tá? E aí a gente entra para o próximo passo, que é ver se é atingível. Isto é, trago o exemplo dessa mesma cliente. Não adianta você, né, ter uma meta. Ah, eu quero retirar um prolabore de R$5.000. Beleza, então ela define uma meta. Um prolabore de R$5.000. A gente está mensurando. A gente separou um cartão de crédito para ela, pessoal, para a gente medir ao longo do dia, ao longo do mês, através dos extratos, para ver se ela estava atingindo aquilo que era possível, né? E aí a gente tem que pensar assim, ó, que é muito interessante, tá? Eu determinei um prolabore para ela, uma meta de prolabore para ela de R$5.000. Mas será que as contas desse empreendedor não ultrapassam os R$5.000? Vamos imaginar que só de contas, né, que ela paga, né, da casa dela, enfim, água, energia, força, combustível de carro, tudo mais, já dá R$5.000. Ou seja, não adianta eu estipular uma meta de R$5.000, sendo que, né, não vai ser atingível. É algo que não está dentro da realidade desse empresário.
E aí, como você bem colocou, tá, na nossa empresa eu quero ter um aumento de 10%, como eu trouxe do meu cliente. A gente quer ter um aumento na margem de contribuição, que é a margem bruta de uma empresa, né? Eu quero ter um aumento de 7%. Tá, mas será que é palpável? Será que é atingível? Ou será que eu coloquei uma meta muito longe da realidade? Né? Então estipulamos metas, medimos essa meta, mas essa meta tem que ser atingível, porque se ela não for atingível, né, acaba desmotivando todo mundo e cai por terra os nossos planos. E até trazendo pro exemplo que nós usamos no início, que é o aumento de vendas de 10%, essa meta alcançável, né? Ela é uma meta e ela precisa ser realista, possível e viável de ser alcançada. Não adianta eu virar aqui e falar para você, Felipe, eu tracei a meta de 2022 para 2023 num aumento de 100% das vendas. E aí, peraí, será que isso vai ser alcançável, né? E tem algumas perguntas que a gente acaba incluindo aqui dentro. É o quê? A primeira coisa que eu entendo é o quê? Essa meta, né? Essa que você quer buscar. A empresa hoje, né? O seu objetivo que você colocou, você tem a capacidade de atingir essa meta, né? Você está olhando ela, a gente trazendo para os 10% das vendas. Então, olhando para a capacidade produtiva da empresa, é viável atingir essas metas? Porque não adianta eu virar para você e falar, Felipe, eu quero aumentar 100% das minhas vendas, mas o meu time não está engajado, o meu time não está motivado para buscar isso, eu não tenho uma ferramenta, eu simplesmente coloco e isso aí acaba que realmente cai por terra e a gente acaba frustrando totalmente, seja os representantes, os vendedores e quem está envolvido. E isso acaba que desmotiva o time para os futuros projetos, né? Aliás, isso é muito importante. Gente, vale ressaltar, né, que essa metodologia SMART é uma metodologia validada, né? Ela veio de um estudo científico, mas as pessoas, os empresários, usam no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Não adianta você, empresário, né, que está nos assistindo aqui, falar assim, ó, tá, então eu estipulei uma meta específica e dá-lhe pau, né? Vamos chegar lá amanhã, segunda-feira na nossa empresa, sexta-feira, e vamos colocar as metas para os nossos colaboradores e a gente vai atingir essas metas. Não, você tem que seguir uma estrutura cronológica. E o método SMART segue um passo a passo cronológico. Ou seja, você definiu, a meta é específica, você definiu como que você vai medir essa meta. Eu estou medindo ela. Tudo que você não mede, né, você não sabe se está dando certo. E aí depois você percebe, é atingível? Né? Eu consigo, como o Eliezer falou, eu quero aumentar as minhas vendas em 10%. Tá, mas a minha equipe está treinada? Né? A minha equipe vai dar conta da demanda que a minha equipe de publicidade e marketing vai gerar para dentro da minha empresa? Então não adianta a meta ser apenas específica e você medir ela. Ela tem que ser atingível. Veja se é atingível. Se a meta que você está traçando, que você estipulou, você consegue atingir. O seu time consegue atingir. Senão todo mundo de fato acaba desmotivando e aí acaba caindo por terra. E aí você fica pensando, né? Nossa, mas para mim não deu certo. Não, dá certo para você e para todo mundo dá certo. Basta você seguir, né, o passo a passo. Então a meta tem que ser específica, mensurável, tem que medir e você tem que perceber se é atingível. Se o seu cliente, por exemplo, o seu vendedor, ele dá conta hoje de ligar para mais 10 clientes, ele faz 100 ligações por dia, ele dá conta de fazer 110 ligações com o tempo que ele tem? De repente sim, de repente não. Se não, o que você precisa fazer? Uma nova contratação ou diluir as atividades que ele tem, né, para outros colaboradores na empresa? Você precisa pensar isso. Isso, e você citando ali no mensurável, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. É uma frase muito famosa que nós temos. E outro cenário que eu já vi também, Felipe, passando por algumas empresas, é que quando se é definido um objetivo, principalmente são os empresários, donos de empresas que definem. E muito das vezes, já é o segundo podcast nosso, e a gente comenta também sobre cultura, sobre a informação, a gestão à vista. E eu já tive alguns casos de passar por empresas e o empreendedor, ele tá muito eufórico com o objetivo dele. Como você mesmo citou, se a gente vai estar ligando para 100 clientes hoje que é atingível,
a gente vai passar, vamos colocar uma meta, né, um objetivo, na verdade, para ligar para 200 clientes. E aí, quando vai se ver, é só o empreendedor, o empresário, que está sabendo disso. A pessoa que faz as vendas, o próprio time de vendas, não tem a convicção disso. Essa gestão à vista, esse alinhamento de expectativa não é colocado. E muitas das vezes eu já vi o empresário chegando todo eufórico, pulando, tendo a maior energia dele mesmo. Mas, e aí ele acaba comunicando para mim que, pô, eu fui frustrado porque o meu time, ele não atingiu as 200 ligações por dia. E quando conversado, era só ele que sabia. E eu até brinquei, falei, cara, mas teu time não tem bola de cristal, né? Que visão que você tem isso? Porque eu entendo que entra muito aqui dentro da ferramenta Smart, porque se ela fosse trabalhada, ficaria claro para todo o time, né, Felipe? Não basta o empresário saber, o time tem que saber, o ator principal tem que saber, que são os vendedores, que são os colaboradores. É a mesma coisa quando você está traçando uma meta Smart, você está gastando o seu tempo lá no começo do mês, no finalzinho do mês, para o próximo mês já traçando tudo que você vai fazer, você fala, pronto, agora a gente vai atingir a nossa meta. Só que você esconde para você. Eu não quero passar para o meu funcionário, eu não quero que ele veja o quanto eu vou faturar e o quanto eu estou vendendo. Não, gente, não faz sentido nenhum, tá? Se o seu vendedor, se os seus funcionários não sabem para onde eles têm que ir, né? Como que eles vão chegar? Não vão chegar de fato, né? Então você estipulou, você está fazendo todo esse trabalho minucioso, você precisa trazer para a tua equipe. Tem que fazer sentido para eles, né? Que é o próximo passo da metodologia Smart. Mas se não, é como se você tivesse, né, dentro de um barco remando contra a correnteza. Então veja bem, está dentro de um barco remando contra a correnteza, que já é difícil. E aí os seus funcionários estão remando contra você, né? É mais difícil ainda. Então você tem que comunicar os seus funcionários, os seus colaboradores. Você tem que engajar eles na meta que você está traçando. E é bem interessante isso que você falou sobre o barco, mas eu vou trazer um exemplo já, que eu ouvi, e é o seguinte, realmente tem que ser claro, porque às vezes os colaboradores, eles não estão remando para trás de uma forma proposital, é porque eles não estão sabendo, não ficou claro para eles o que deveria ser feito, o que deveria ser atingido, né, para ser feito esse objetivo. E tem um colega meu, parceiro aí, o Guilherme Guimarães, que eu comentei com você há tempo, e ele fala um negócio que eu acho mega interessante, que ele não quer que o time dele esteja dentro do barco com ele quer que o time dele esteja na crista da onda com ele surfando. Então, é muito interessante da forma, da cultura que ele cria dentro da empresa dele, Felipe. E um dia, conversando com ele, eu achei muito interessante a forma que ele trouxe um exemplo, que foi que eles precisavam aumentar uma porcentagem de vendas, que é o exemplo que a gente trouxe hoje, e ele colocou tudo muito claro. E na reunião que estava tendo, na call do time dele, cara, você tem que ver a energia, todos os colaboradores dando ideia, porque não é só a ideia dele que é a ideia final. Ele tem pessoas que estão ali dentro, que vivem muito mais do que ele ali. E eu achei bem interessante quando realmente ele falou sobre os colaboradores estar na crista da onda com ele, porque a gente entende que ele tá trazendo o colaborador junto a ele e desta forma o colaborador tá vestindo a camisa da empresa. O que você tem para me falar com essa visão? Porque o que eu tive também, Felipe, é o quê? O empreendedor, ele tem o que você falou, ele tem uma ideia, ou ele tá imaginando alguma coisa, ele pega e esconde, com medo daquela, eu não vou contar para ninguém, porque senão vão descobrir. Você pode ter certeza que se fosse um negócio muito bom, já era para ter acontecido. Não tem sentido ficar segurando. E isso acaba que impacta muito dentro da empresa, porque ele não delega a função, ele não passa. O que eu tenho mais visto na jornada que eu tenho tido é a questão do financeiro. Eu não vou abrir isso aqui para um colaborador fazer para mim, eu vou fazer somente isso e só vai depender de mim. Eu vou fazer pagamento, eu vou organizar o financeiro. Mas eu entendo que isso são atividades muito operacionais.
E o empreendedor, ele tem que ficar ali na pirâmide de um tático estratégico, para que a ferramenta, né, smart, para o objetivo dele, para que isso seja atingido, para que isso seja buscado, né? Então, Felipe, essa questão do empresário reter o conhecimento, centralizar tudo, eu entendo que a empresa não vai para frente. A empresa, se a gente utilizar a ferramenta Smart e ele deter todo o conhecimento, creio que isso nunca vai ser aplicável. Então, para os empreendedores, empresários que estão nos ouvindo, se libertem. Eu falo dessa forma, eu fiz isso na empresa hoje que eu trabalho, eu tenho uma pessoa de confiança que ela faz todo o financeiro para mim. E tô junto com ela ali todo dia. E isso, cara, abriu para mim trabalhar a ferramenta Smart, trazer estratégia para dentro da empresa. Isso é muito importante, Eliezer, né? E a gente traz esse assunto, né, com mais profundidade, vamos falar assim, em outros temas, mas é importante dizer que tudo que a gente vai fazer dentro de uma empresa, né, a gente falava hoje mais cedo sobre isso, ela tem que ser relevante. Relevante não para o empresário somente, mas para todo mundo que está dentro da equipe, dentro do time. Né? Eu gosto muito de utilizar um exemplo de um time de futebol. Né? Enfim, aí o time tem que ganhar. Beleza, o time ganha, é campeão da Copa, é campeão de um campeonato de expressão. Tá, mas o que os jogadores ganham? Né, com isso. Então tem que ter relevância. Então você estipulou uma meta na sua empresa. Qualquer coisa que você queira fazer na sua empresa, você tem uma projeção de vendas, você quer abrir uma nova empresa, será que é relevante só para você, empresário, ou também é relevante aquilo que você está fazendo para os seus funcionários? De repente é relevante para os seus funcionários, só que você não demonstra. E se não demonstra, não é relevante. Tá? Não basta ser, tem que parecer ser. Né? Não basta você ser fiel à sua esposa. E aí quando você vai numa festa com ela, você está abraçado com outras meninas e tudo mais. Tem que parecer ser fiel. Então não basta, amigo empresário, dentro da sua empresa, as metas que você estipula, ser relevante. Não, Felipe, se a gente bater as metas aqui de 10%, 7%, que a gente trouxe no exemplo aqui hoje, eu vou pagar uma comissão maior para os meus vendedores. Mas eles sabem disso? É relevante para eles isso? Faz sentido para eles isso? Então, assim, criou uma meta. Ela é específica. A tua meta é específica. Você está medindo ela. Você percebeu que ela é atingível. Você tem que perceber se ela é relevante. Se ela faz sentido não só para você, mas para os seus funcionários. Porque se não faz sentido para os seus funcionários, os seus colaboradores, eles vão jogar contra você. Tá? E aí você vai ter a dificuldade do mercado já e a dificuldade interna, que é a pior dentro da tua empresa, né? Imagina um zagueiro no seu time jogando contra você, fazendo gol contra. Pois é a mesma coisa. Então tem que ser relevante para todo mundo. E como que a gente consegue fazer uma meta ser relevante para funcionário? Bonificação, comissão, né? Fazer com que o funcionário entenda que atingindo aquela meta, aquele objetivo, ele também vai conseguir conquistar os sonhos dele, que é comprar uma casa nova, reformar sua casa, comprar um carro novo, financiar uma moto, enfim. Tem que fazer sentido toda a meta também para os funcionários dentro de uma empresa. Ô Felipe, você falando sobre relevante, né, relevância, eu achei bem interessante que no bastidor a gente estava comentando, né, conversando sobre a semana, e você me trouxe um exemplo aqui que fez total sentido na questão de relevância, né, que você comentou sobre o futebol. Eu acho bacana você compartilhar com quem está nos ouvindo, porque vai fazer sentido para eles. Isso é muito importante, né? A gente traz exemplo dos nossos contextos, do dia a dia, né? Que é aquilo que a gente vivencia e, enfim, e você pega um insight aqui e você coloca para a tua realidade. Essa semana ainda levei meu filho, né? Meu filho faz futebol numa escolinha e aí nessa quadra, nesse lugar, nesse espaço físico que o meu filho faz futebol, quando chove acaba alagando a quadra, né? Molhando, fazendo algumas poças d'água. E aí ontem, né, eu levando meu filho pro futebol, choveu, fez algumas poças d'água e subsequente depois ao treino do meu filho, depois, né, iria ter treino de uma equipe mais velha, né, adolescente. Enfim, e ali eu percebi, né, uma pessoa, um adolescente com um rodo na mão tirando as poças de água, né, da quadra. E aí na hora eu já pensei, olha só, por que ele está fazendo isso?
né? Ao invés dele estar junto com os colegas dele ali, batendo papo, conversando, por que ele está tirando as poças d'água? Porque até então, né, o responsável pela quadra não tinha pedido para ele fazer isso. Foi uma coisa espontânea, né? Uma coisa que fez sentido para ele. Por quê? Porque logo após o treino da categoria do meu filho, iria ser o treino desse menino. Então, se ele não tirasse a poça d'água, provavelmente ele não iria treinar. Então, foi relevante para ele. Ele sentiu, né, na percepção do quê? Eu vou tirar essa poça d'água porque a quadra vai ficar em estado, né, de treino e eu vou poder treinar depois. Então, é isso que a gente tem que trazer para dentro da empresa, o empresário. Né? Aquilo que o seu funcionário está fazendo, as atividades que ele está fazendo diariamente, né? É relevante para ele? Até mesmo existe um livro, né? E as empresas estão começando você falou muito de cultura, né? A entender esse método novo de gestão, né? Que é criar cultura na empresa, né? E uma cultura na empresa nada mais é que criar relevância para quem está dentro da empresa, né? Qual é o motivo, qual é a relevância das pessoas que estão lá na tua empresa vestir a camiseta da tua empresa? Com certeza, gente, não é o salário. Tá? Porque se for o salário, vai vir alguém, né, e fazer uma proposta melhor. Né? Se não fizer amanhã, vai ser depois de amanhã. Né? Então tem que ter relevância. Felipe, então entendemos que relevante é a meta definida que realmente importa ao time e importa ser trabalhada para atingir certo objetivo, certo? Isso, Eliezer. Exemplo claro, né, gente? Eu tenho uma meta de vender 20 mil reais a mais, né? Vamos mensurar em valor monetário. Eu quero vender 20 mil reais a mais. Beleza, é específico. Né? É mensurável? É porque a minha DRE, enfim, ela vai mostrar isso. Né? Enfim, o histórico de vendas, meu funil de vendas, ele vai mostrar isso. Né? É atingível? Aumentar 20 mil reais porque lá atrás, né, o ano passado, talvez 2 meses atrás, eu consegui vender esse valor. Então é atingível. Né? Só que tá, beleza, eu vou aumentar 20 mil reais de venda. O que isso vai proporcionar para a minha equipe? Vamos falar o português claro. O que eles vão ganhar com isso? Eles vão ganhar uma bonificação? Se a gente atingir as nossas metas de vender 20 mil reais a mais aquele mês, o que eles vão ganhar mais? Sim, atingindo as metas de 20 mil reais a mais, eles vão ganhar uma bonificação, por exemplo, de 200 reais. É relevante para eles. Aqueles 200 reais, o seu funcionário, por exemplo, é o combustível que ele gasta durante o mês. Isso. Ô, Felipe, e entendendo sobre a meta SMART, a gente também tem o último tópico, né, a última palavra, que é temporal. E lógico, aqui a gente acaba entendendo que o tempo da meta, né, a gente precisa determinar uma meta. Teve o exemplo que eu usei anteriormente sobre chegar até junho e ter 2 mil reais na minha conta. Então, eu estipulei uma data. Então, isso seria o temporal da meta SMART? Sim, né? O último acrônimo aqui, o T, é você ter um tempo para você fazer as coisas. Né? Uma coisa é eu falar para um funcionário, olha, eu preciso que você desenvolva X ligações. Preciso que você faça 100 ligações. Tá, mas 100 ligações em quanto tempo? Né? Em meio período dá para ele fazer isso? Né? O dia todo? Olha, eu preciso que você faça 100 ligações em 3 horas para mim. É uma meta específica e eu determinei um tempo para aquela pessoa fazer isso. Tá, eu tenho uma meta de 20 mil reais para vender nesse próximo mês. Então, essa meta, qual o tempo que eu tenho para atingir essa meta de 20 mil reais? 30 dias? Né? 60 dias? 45 dias? Eu desejo emagrecer, né, 10 quilos daqui 3 meses. É uma meta específica, atingível, estou mensurando, estou pesando todos os dias. É relevante, porque se eu atingir, eu vou lá, vou pagar uma viagem para mim e eu determinei um tempo, o tempo de 60 dias. Então tem que determinar um tempo. Bacana, isso é bem interessante para estar compartilhando com os empresários e peço até para eles novamente, né, tá se comunicando, compartilhando conosco, que a gente pode até estar ajudando ou já passou por isso. Então comenta, deixa a sua curtida, compartilha aí para que possa ajudar outros empresários, né, que podem estar passando, podem estar necessitando a implementar, né, a utilizar a ferramenta Smart. Felipe, e também aqui no temporal, né, a gente está entendendo que o tempo da meta a gente precisa ter um tempo para atingir essa meta. Então hoje,
se eu determinar para o meu time de vendas, a gente entende que não seria temporal se eu não desse um tempo, falasse assim, ó, eu quero vender 10%, eu preciso vender 10%, mas eu não estipulo data. A partir do momento que eu começo a colocar uma data, ó, até o final do mês, até o final do trimestre, isso se torna tanto específico quanto temporal, porque ele vai começar a entender. E aí, dentro disso, a gente vai ter mais informações, mais conteúdo para ele saber o que ele vai estar podendo fazer. A questão de tempo, para algum exemplo que ele possa hoje tá fazendo, eu poderia estar trazendo a questão financeira que eu tive há tempo, semana passada, em um cliente, e a gente conversando, ele falou que precisa corrigir o fluxo de caixa dele para ontem. Isso eu já entendo que não é um tempo, não faz parte da ferramenta Smart, porque ele quer para ontem. Eu tinha um professor que falava, se você quer para ontem, você já deveria ter se planejado antes de ontem. Exato. E então, assim, a gente começou a trabalhar junto com ele esse mês todo de março. Então, ele tem um objetivo de montar esse fluxo de caixa dele até o final do mês. Então, a gente trabalhou a ferramenta Smart lá dentro e determinou que no final de março ele vai ter precisar de uma quantia no banco para que ele possa liquidar as parcelas em abertas com o fornecedor dele. Eu entendo que isso é bem interessante para os empresários, essa ferramenta. Você tem mais algum exemplo hoje que a gente pode trazer para isso, Felipe? O que você me fala? Aliás, você falou de fluxo de caixa, você trouxe esse exemplo e é muito importante. Eu tenho um cliente que recentemente ele está com problema em fluxo de caixa. Devido a compras erradas, enfim, tudo mais. Mas não vem ao caso agora, também um outro assunto para a gente tratar em outro momento. E a gente planejou toda essa instabilidade no fluxo de caixa que ele está vivendo. O que é um fluxo de caixa, gente? Entrada e saída de dinheiro do caixa, né? E hoje as empresas vivem muito isso, né? Um buraco financeiro onde sai mais dinheiro do que acaba entrando. E a gente, olha só que interessante, né? Por isso que a gente falou lá atrás, no início, a metodologia Smart ela é muito conhecida para você estipular uma meta de vendas, mas você pode trazer para outro contexto na tua empresa. A gente trouxe a metodologia Smart para dentro da área financeira dele, como você bem disse. Ele estava com um buraco financeiro na empresa dele e a gente fez uma meta para daqui 60 dias ele pudesse sair da dívida que a empresa, né, ela estava vivenciando no momento. Inclusive, né, essa semana eu tive na empresa dele e nós estamos medindo, né? Então nós estamos mensurando. Obviamente que daqui 15, 20 dias a gente vai conseguir sair desse sufoco. Então é assim, né? A gente determinou um tempo, a gente fez uma projeção, um planejamento, criamos uma meta, estamos medindo, né? Ela é relevante porque a empresa vai sair do sufoco, então a gente mediu um prazo de 60 dias, tá? E tudo aquilo que a gente está fazendo diariamente, a gente percebe que vai estar tudo certo dentro da meta que a gente acabou estipulando. Então sim, né? Você tem que determinar um tempo, né? Porque se você não determina um tempo, você acaba se procrastinando mais ainda, né? Isso, Felipe, bacana. Eu acho que a gente pode trazer para os nossos telespectadores um último exemplo aí de Meta Smart, né? Eu acho que seria bacana você compartilhar, a gente passar um geral mesmo de um exemplo que você tem, que para que fique mais claro, se como a gente comentou, se eles tiverem alguma dúvida, que eles possam estar compartilhando conosco, estar conversando aqui no vídeo, para que a gente possa estar ajudando também, né? Gente, olha, pega o papel, caneta aí, né, e anota que é muito importante, tá? De uma maneira bem simples. Primeira coisa, se você não tem uma meta, começa a pensar sobre uma meta na sua empresa, né? Não só meta de vendas. A gente fala muito sobre vendas, que de fato é o coração do negócio, a gente precisa vender para a empresa parar de pé, porém, você tem que ter meta de custos, metas de despesas, metas sobre o fluxo de caixa, enfim, sobre tudo isso que a gente falou. Então, primeira coisa, vai pensar numa meta, seja uma meta específica. Além da meta ser específica, você tem que medir para saber se aquilo que você está fazendo está dando certo. Aquilo que não se mede, a gente não sabe se está dando certo, né? Não gera resultado. Então, criou uma meta específica, mede essa meta, tá? Como que você vai medir? Sei lá,
pode ser até na sua mão. Você quer aumentar o fluxo de pessoas na sua loja. De repente, você pode colocar uma senha na porta da sua loja, as pessoas retiram uma senha, né? Você dá um papelzinho para as pessoas que entram para você medir. Alguma forma você tem que realizar para você medir. Você criou uma meta específica, você está medindo para saber se você está atingindo a sua meta, você tem que perceber se é atingível. Aquilo que eu estou fazendo é atingível? Né? Eu consigo? Né? Ou eu coloquei uma meta muito longe da minha realidade? A meta é específica, é mensurável, é atingível, ela também tem que ser relevante. Não somente para você, empresário, para a sua empresa, mas também para os colaboradores. E por fim, você tem que determinar um tempo, né, para que você possa atingir sua meta. Então, essa meta de aumentar 10% do meu lucro, 7% da minha margem de contribuição, R$ 20.000 meu faturamento nesse mês, vai ser em 30 dias. Né? Acho que ficou claro. Ficou sim, Felipe. E para você que está nos assistindo, empresário, com esse podcast eu entendo que ficou bem claro hoje a ferramenta Smart para ser aplicado, não só na sua empresa, como também na sua vida, né, para cuidar ali do pessoal e não só do CNPJ. Felipe, eu queria falar uma última coisa, perguntar, na verdade, como que o telespectador que hoje não nos conhece, né, o Lopescast, como ele faz para nos encontrar nas redes sociais? Muito legal, Eliezer. Nós temos as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o canal nosso no YouTube, né? Nós temos todas as nossas mídias sociais, né? TikTok, enfim, Facebook. Você encontra como @Lopes Instituto. Lá você conhece um pouquinho melhor sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que a gente vem fazendo, né? No nosso campo de batalha, no nosso dia a dia. E aproveita, né? Compartilha esse vídeo, comenta aqui. O seu comentário pode ser, né, tema para os próximos podcasts, e eu tenho certeza que você vai, né, ter muita relevância na sua empresa se você colocar em prática aquilo que a gente está dispondo para você. O que a gente está trazendo aqui, né, Eliezer? Vale ressaltar que não é só para grandes empresas, é para você, né, que é só você na sua empresa, ou você tem 5, 10, 100, 1.000 funcionários, serve para você, tá? E isso aqui não é nada da nossa cabeça. É coisa validado, testado no campo de batalha. Ô Felipe, eu achei interessante o que você falou, né? Que o que eles comentarem pode ser tema de outro podcast nosso. Eu acho que é válido também, né? Futuramente a gente está criando uma caixinha para que eles possam escolher temas a ser abordados aqui no podcast, porque algumas vezes a dúvida de algum empresário que está nos ouvindo, seja ele pequeno ou médio empreendedor, como você mesmo disse, pode ser a dúvida de outra empresa também. Eu acho isso bem interessante. O que você me fala? Muito importante, gente. Lá no nosso Instagram da nossa empresa, Lopes Instituto, né? A gente abre lá a caixinha de perguntas e vocês podem deixar as perguntas de vocês lá, né? Inclusive toda segunda-feira tem um café com negócio onde a gente responde as perguntas. E de repente, né, a gente encontra muitas perguntas lá que não dá pra gente responder na segunda-feira. Às segundas-feiras, às 7h27 da manhã no Instagram Lopes Instituto. Então a gente pode trazer também para o nosso podcast. Deixa no comentário do vídeo que a nossa equipe vai estar visualizando, né? E consequentemente a gente vai trazer aqui para que a gente possa poder lhe ajudar. Porque a nossa intenção aqui, como a gente falou lá atrás, é a gente fazer com que os empresários, os empreendedores possam ter uma melhor gestão e uma empresa muito mais lucrativa. Esse é o objetivo do Lopescast, né? O nosso podcast. Felipe, então é isso aí. Te agradeço pela participação nossa hoje aqui. Agradeço você que está nos assistindo. Muito